Olá, pessoal. Estou aqui parecendo que estou sendo aquelas edições de jornal, primeira edição e segunda edição. Gravamos a primeira edição desse vídeo ao meio-dia e fizemos todo o trabalho de colocar no YouTube, porque algumas pessoas começaram a falar: puxa, eu não pude assistir, mas eu queria, eu preciso de finanças, eu quero resolver minha vida financeira. E coloquei toda feliz no YouTube. Quando comecei a compartilhar primeiro no WhatsApp, o pessoal já começou a sinalizar que não tinha som. Geralmente é o mesmo mecanismo que a gente faz sempre, então não testei dessa vez pela rapidez e realmente até a minha matriz estava sem som. Então, mais uma vez, que a Josilane já me ajudou, falou que está ouvindo bem. Cristina no centro, aqui eu não consegui testar, mas esse vídeo, ele foi o vídeo, foi o assunto mais pedido, mais votado nesta semana lá no Instagram. Eu perguntei às pessoas como que eu poderia ser útil e dei 4 opções de conteúdo e o mais pedido em disparada foi finanças pessoais, como organizar as finanças em período de crise. Para quem não me conhece, eu sou a Solimar Silva, eu sou diretora da Arete Coaching, uma empresa que é especializada no desenvolvimento de carreiras e pequenos negócios bem-sucedidos. E com tudo que nós estamos vivendo no nosso país, nós estamos num momento que não se fala em outra coisa, você assiste quaisquer canais de televisão, você vê quaisquer mídias, quaisquer redes sociais, estamos todos falando de coronavírus, de quarentena, de crise, de recessão, de tudo fechado. Então, as pessoas que eu atendo, os meus clientes, são pessoas, como eu coloquei hoje lá no Instagram, agora à noite, muitos deles são pequenos empreendedores mesmo, pessoas que estão com a cara, com a coragem, sabe, na raça, para empreender nesse país. E uma semana sem vendas numa grande loja, numa grande rede, talvez tudo bem. Claro que ninguém está feliz, mas tudo bem, porque eles têm caixa. O pequeno empreendedor, quando ele fica uma semana sem vender, já é algo assim, já é uma crise. E a gente está com uma previsão de pico da pandemia, do coronavírus aqui no Brasil, entre 6 a 20 de abril. Não sei se vocês viram, foi divulgado ontem ou hoje, eu estou já meio perdida nas datas, mas se o pico vai ser entre 6 e 20 de abril, e nós estamos aqui na minha cidade, foi decretado essa questão das escolas não funcionarem, eu sou professora também, a partir do dia 16, são 16 a 30, que foi a primeira previsão, a gente ainda não sabe se 30 vai retomar, acho pouco provável se o pico maior vai ser nesse período de 6 a 20 de abril, claro que contaminações acontecendo agora, nessa próxima semana, a gente está realmente num quadro nunca antes visto, por muitos de nós aqui, não é verdade? E aí, gente, compartilhando aqui minha tela com vocês, que a pessoa depois começa a falar e esquece de compartilhar a tela, tá? Deixa eu só abrir aqui o compartilhamento do que eu preparei. E lembrando que tem 2 partes, tá? A primeira parte dessa conversa é mais um monólogo, vamos dizer assim, mas na segunda parte eu vou abrir para perguntas, porque talvez eu, logicamente, eu não vou conseguir dar conta de tudo que você veio buscar aqui. Então, perguntas. Para quem está assistindo gravado, que vai estar no YouTube, de repente você está assistindo aqui no YouTube, você pode usar à vontade os comentários. Deixa eu só aumentar aqui. Os comentários para fazer as perguntas, tá bom? Então, primeiro que a live são 3 passos para organizar as finanças pessoais. E talvez você fala, puxa, mas eu vi o anúncio dessa live no meu grupo de empreendedorismo. Eu pensei que fosse para falar para a empresa. De certa forma, também, porque a maior parte dos meus clientes, eu imagino que você que esteja aqui na live, se empreende, ou é profissional liberal, ou é autônomo, ou é um microempreendedor, um MEI. E que se você não tiver suas próprias finanças organizadas, muito mais desafiador vai ser ter as finanças da empresa organizadas, né? Até porque o erro número 1 de muitos pequenos empreendedores é justamente misturar a renda, o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Então, isso é uma coisa que eu faço na mentoria, no processo de coaching, para ajudar o pequeno empreendedor a dividir. Então, aqui a gente vai falar das finanças pessoais, vai começar você, pessoa física. E antes disso, a gente está falando do coronavírus, e eu não sei se vocês viram esse gráfico, por acaso está aqui tampado, onde a gente está
tá a lista dos países, mas esse amarelinho aqui, vou passar o mouse, é o Brasil, tá bom? Então, a gente está vendo a curva de crescimento do coronavírus no Brasil, comparado com o mundo, e aí a gente já está vendo que o Brasil está acompanhando, vamos dizer assim, tete a tete o crescimento. Um crescimento muito rápido, aqui foi por número de dias, tá? Que quando eu peguei foi um gráfico, se não me engano, publicado ontem. Então, a gente pode ver aqui, né, no 10º dia, a curva, né, do Brasil está bem coladinha, se não me engano, é com a França ou com a Espanha. Não, a França, acho que esse azul claro aqui. Depois eu vou... Ih, já passei o próximo slide. Depois eu vou compartilhar com vocês e acho que no YouTube não vai aparecer aqui, as pessoas estão vendo tampado. Então, a gente está tendo uma curva de crescimento acelerado, todos os estados estão, no Brasil todo, já estão se mobilizando. No Rio de Janeiro, comenta aqui nos comentários ou no chat, aqui quem está no Zoom, no chat, quem está no YouTube, qual estado que você é, de qual estado você é. Porque no Rio de Janeiro já foi decretado calamidade pública. Então, Limar, o que é isso? Esse é o momento que a gente começa a pedir a ajuda ao governo federal. Deixa eu só tapar o aqui. Deixa eu parar de compartilhar a tela, que eu consigo. Valdirene, se você puder desligar o microfone. Aí tá tendo um barulho, eu não estou conseguindo, não sei por que, desligar o seu microfone, tá bom? Josi Brasília, meu irmão daí, Josi. Meu irmão, minha filha, da minha família daí, de Brasília. Gente, eu vou... Valdirene, você consegue desligar o microfone? Eu não estou conseguindo desligar o microfone da Valdirene, não sei por quê. Como a gente vai falando. Ok, eu acho que ela saiu. Bem, deixa eu continuar compartilhando, porque o barulho de fundo depois na gravação fica maravilha, né? Então, como eu estava falando, a gente já está com esse crescimento acelerado, a gente já está com calamidade pública, né, decretada no Rio de Janeiro, as fronteiras terrestres fechadas, aeroportos com menos voos, hotéis com pouquíssimas ocupações. E a cada dia as pessoas vão acompanhando essas notícias que a gente está vendo aqui, né? Itaú passa a prever recessão, a economia global já está em recessão, escalada do coronavírus no Brasil põe demissões e recessão. E a grande pergunta é: o que é uma recessão? Né? Uma recessão tecnicamente falando, uma economista até falou um dia desses aí no programa, que tecnicamente uma recessão é quando você tem um crescimento negativo por 2 trimestres. Isso é tecnicamente. Porque a gente parou só uma semana, vamos dizer assim, e a gente já está antecipando, já está antevendo, sem venda, nada funcionando, já uma recessão. Principalmente se você é pequeno empreendedor, conhece um pequeno empreendedor, ele já está sentindo isso na pele, aquela pessoa que tem que trabalhar, senão não traz nada para casa, para comer, né, para sustentar. Então, a gente já está falando de uma recessão, tá? Que, de fato, né, se tecnicamente são 2 trimestres negativos, né, de crescimento econômico negativo, no fato, na pele, no dia a dia, a gente sente isso muito, muito, muito pior. E a gente vai falar justamente como a gente pode organizar as finanças pessoais para minimizar esse impacto. Alguns de vocês que estão aqui, estão assistindo, ou vão compartilhar esse vídeo com outras pessoas que talvez já tenham uma situação que a pessoa já está mais organizada, ela só vai rever. Mas tem gente que não tem nada organizado. E aí, hoje vocês vão sair daqui com 3 passos. Cada passo vai ter 3 técnicas, 3 ações para implementar já. Então, vocês vão sair pelo menos com 9 ideias, tá bom? Daqui. E é porque a gente tem algumas reações muito comuns para esse momento que nós estamos vivendo. A reação, né, número 1 é negação. Vamos ver os memes, está tudo muito engraçado, o pessoal exagerado, e não é bem assim, eu estou ótimo, não sou do grupo de risco. A pessoa começa a negar que de fato tem alguma coisa acontecendo. Depois ela começa a ser exposta a um monte de notícias, o noticiário, ela começa a entrar em pânico, ela vai de um extremo ao outro muitas vezes.
É claro que tem toda a questão da mídia, de talvez, né, massificar as informações e a pessoa ter esse pânico, a gente tem que saber separar com cautela, enquanto negar não vai te ajudar em nada, pânico também não, porque ele começa a trazer tristeza, depressão, paralisia. Sabe aquele momento que você fala assim, eu não sei nem por onde eu começo, eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida? Tem muita gente assim agora. E estando assim, você começa a tomar medidas, tomar decisões não racionalmente. Tem uma coisa chamada sequestro de amígdala. O que significa? Quando algo lhe acontece, de repente um filho te dá uma resposta atravessada, alguém te fecha no trânsito, e que naquele momento a emoção ela toma conta e você passa a agir por impulso, pelo calor das emoções. Já viram isso? Ah, foi no calor das emoções. Eu falei que não deveria, no calor das emoções. Isso é de 3 a 6 segundos. Só que imagina a pessoa que ela está ali confinada, ouvindo um monte de coisas e ela não tem um filtro racional. Ela do pânico, ela pode passar, ou nem precisa passar pelo pânico, mas muitas vezes, por essa questão da grande tristeza e da paralisia. E um último grupo, que eu espero que seja vocês que estão assistindo a esse vídeo, que são as pessoas que estão pensando em crescimento, em ação. O que eu posso fazer nesse momento para sair dessa quarentena, dessa crise, dessa recessão, disso tudo, que a gente nem tem um nome ainda, talvez, mais fortalecido, mais bem preparado para enfrentar os obstáculos e desafios. Então, essa mentalidade de crescimento inclui, que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas inclui aprendizado contínuo, reflexão, planejamento, inclui revisar nossos hábitos, porque às vezes a gente tinha hábitos que talvez não vão ser condizentes agora com o período que nós estamos. Seja hábitos, por exemplo, familiares. Eu fui terça-feira foi aniversário da minha mãe, eu fui lá muito brevemente, mas não abracei minha mãe, né? Coisa que jamais a gente imaginaria. Tem um dia comum você ir não abraçar um ente querido, então a gente vai ter que rever muitas coisas ainda que a gente está aprendendo no meio desse furacão. Tá fazendo sentido, minha gente? Vai me contando aqui, tá? O nosso objetivo é que você, eu, todos nós, possamos estar aqui nesse último, né? Com os olhinhos brilhando de esperança, brilhando de possibilidades, de foco em solução, não só foco no problema, mas a gente conseguir olhar soluções diversas, tá? Se você acha que esse vídeo é útil, lembrando, ele vai estar no YouTube, se você já está assistindo no YouTube, compartilha, porque tem muita gente só consumindo as notícias que a gente passou ainda há pouco só, né? O cenário muito triste e que vai ser assim, não adianta a gente negar, vai ter emissão, vai ter recessão, vai ter empresas falindo, mas poucos talvez discutindo como a gente pode se precaver, se preparar e melhorar, tá ok? Então, pessoal, não é um bate-papo diferente de algumas lives que a gente já fez, que é para a gente conversar, é para aprender. Então, se você ainda não pegou papel e caneta, sugiro que pegue um papel e caneta, desligue todas as outras redes sociais. Às vezes a gente pensa assim, eu estou assistindo um vídeo, mas enquanto isso eu vou lendo uma notícia. Mentira, o nosso cérebro ele não é multitarefa. Então, foco total para que você possa tirar dessa live o máximo possível, para que possa valer cada segundo do seu tempo. Então, eu quero fazer um desafio ao longo da nossa conversa aqui, que você escolha pelo menos uma das 9 ações que eu vou sugerir para que você possa aplicar. E, de repente, você comenta, agora não aqui, talvez nessa live, talvez você possa usar o chat, mas no YouTube você pode comentar, deixar nos comentários outras ações, né? Eu trouxe 9, mas você com certeza conhece muitas outras e o seu conhecimento é muito válido. Então, comenta aqui com a hashtag Sol Me Ilumina para poder acompanhar e coloca as suas ideias, tá bom? E sempre, gente, conhecimento é para ser compartilhado. Então, a minha ideia é que esse vídeo chegue a mais pessoas possíveis, né? Eu lido muito com pessoas, com diretores de empresa, até de departamentos financeiros, como eu falei, pequenos empreendedores, pessoas que estão tanto no início quanto em transição de carreira, e a questão de finanças ainda é tabu. Tem casal que um não sabe o quanto o outro ganha. Tem família que faz orçamento, cada um gasta o dinheiro do jeito que quer, não sabe nem para onde que vai o dinheiro, que é a primeira coisa que a gente vai falar.
Então, tem muita gente que está no desespero, porque se hoje não entrar nada no caixa, a pessoa não tem nenhuma reserva, não tem como sobreviver. Então, compartilhe nos seus grupos assim que você ver esse link aqui embaixo, compartilhar, tá bom? Então, pessoal, primeira ação, vamos logo direto ao ponto. Primeiro passo para que a gente tenha a nossa reserva, nossas finanças pessoais organizadas é saber para onde o dinheiro vai. E talvez você fale, mas claro que eu sei, eu ganho tão pouco que eu já pago tal, já sei para onde vai o dinheiro. Lê do engano. Muitas vezes a gente não sabe para onde o dinheiro vai. E aí eu perguntei lá no Instagram, qual era o seu maior desafio em relação a finanças? E o Alas colocou assim, gastar com consciência. E é o que a gente vai falar um pouquinho mais agora, quando a gente pensar em para onde vai o dinheiro. Então, primeira ação, pegar um papel, caneta, uma cadernetinha, um bloquinho, uma folha avulsa, um aplicativo no seu celular, uma planilha no Excel, onde você se sentir mais confortável. Eu, para essa ação aqui, eu sempre usava papel e caneta mesmo. E anotar diariamente todos os seus gastos. Talvez agora você fale, poxa, mas agora não estou nem saindo de casa. Mas às vezes a gente pede uma comida para o aplicativo, se você pegar seu extrato do banco, sua fatura de cartão de crédito dos últimos 3 meses, você tem uma ideia, para você começar a ver onde que você está gastando. E em tempos normais, vamos dizer assim, você saiu e comprou uma água, comprou um refrigerante, um lanche, deixou 25 centavos de troco para lá, você anotar. Porque quando você faz isso diariamente por 3 meses, você começa a ter uma noção mais exata de onde você está gastando. E muitas vezes você se surpreende que aquele lanchinho da tarde todos os dias, ou aquele docinho depois do almoço, está te consumindo, às vezes, no final do mês, R$300. E às vezes você fala que não tem 10%, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, para investir, para poupar, e quando você vê cortando coisas bem desnecessárias e que a gente gasta sem perceber. Tive uma cliente que falou, nossa, ela colocou aqueles aplicativos, colocou Uber, né, no celular, e começou a chamar Uber, 5 e pouco dali, 6 e pouco daqui, e no final, no final do mês, ela ficou surpresa que ela teve 300 e tantos reais só do 5 e pouco dali, 6 e pouco daqui, e 10 dali, assim por diante. Então, imagina, e ela não tinha esse dinheiro para gastar, ela gastou porque tinha que pagar o cartão, porque ela, né, estava sempre pagando no cartão. Então, se você não anotar e não acompanhar, você não tem noção de onde seu dinheiro está indo. Eu tive uma cliente de uma grande empresa, né, uma gerente, quando a gente levantou logo no início do processo de coaching de finanças, nós sempre levantamos os 3 últimos meses e os próximos 6 meses. Ela ficou surpresa que ela não lembrava muitas das contas que tinha no cartão de crédito nos 3 últimos meses e ela já estava comprometida para os 3 meses seguintes com mais de 80% do salário dela só com fatura de cartão de crédito, com coisas que ela nem lembrava mais o que era. Então, às vezes, a gente não anota e o cartão, ele tem um efeito psicológico, porque não está saindo esse dinheiro ali do teu bolso naquela hora quando você passa. Então, você só passa. Então, se você não anotar até essas saídas do cartão, não estou falando que não é para usar cartão. Você tem que usar e tem que ter o teu limite, tem que saber, mas saber para onde o seu dinheiro está indo. Então, por 3 meses, por pelo menos um mês para começar, mas por 3 meses, ter esse hábito de anotar todo e qualquer dinheiro que sair, seja no cartão de crédito, débito, ou do seu bolso, literalmente, tá bom? E aí a gente consegue ir para o passo 2. Mesmo nessa quarentena, você já pode fazer esse passo 2, que é levantar suas faturas de cartão de crédito, todos os seus boletos pagos, as suas despesas e começar a pensar como que eu posso reduzir despesas. E você pode reduzir de várias formas. Então, por exemplo, de repente você está pagando uma academia, eu nem estou falando desse período de quarentena e tal, mas no geral, está pagando uma academia para o serviço completo Master Plus e você só vai lá para fazer esteira e musculação, vai para o pacote básico. Ou o seu banco, eu contei até na live de meio-dia, que agora não vou lembrar tudo, eu não fico, né, anotando tudo que eu falo, vai surgindo, mas na live de meio-dia eu contei que eu trabalhava numa universidade que tinha lá o convênio com determinado banco que fazia o pagamento.
e, portanto, nós não pagávamos tarifas. E eu saí de lá, efetivamente, em fevereiro do ano passado, e com corre-corre, a gente trabalhando muito, de repente comecei a perceber, não sei se março, abril, a primeira cobrança de tarifa bancária, sem tempo para ligar, correndo. Segundo mês, novamente. No terceiro, se não me engano, eu falei, gente, eu estou sendo burra. Eu não preciso pagar essa tarifa, porque existe o pacote de serviços essenciais. O que é isso? Você mantém sua conta corrente, você vai ter todos os benefícios de ter uma conta corrente, porém com serviços reduzidos, vamos dizer assim, 4 saques mensais, não tem direito a TED, mas eu praticamente não faço TED, quando fazia era até para o mesmo banco, mas quase não faço, e eu não vou pagar R$ 79,50. Você multiplicar R$ 79,50 por 12, vai dar... Poxa, a menina já fez a conta, que foi a Angélica. Eu fiz uma live contando isso, a Angélica fez a conta, eu brinquei. Eu sou de letras, né? Eu não faço conta. Ela fez para mim, eu não memorizei, mas vamos lá. Vou fazer aqui ao vivo. Ó, R$ 954, R$ 79,50 de tarifa bancária, que eu não usava, que eu não precisava, por 12 meses. Ou seja, às vezes, R$ 79,50 é pouco. Para mim é muito, tá? Mas é pouco. Mas se você multiplicar por 12, com R$ 954, você faz uma ótima ceia, você compra presente, sei lá, você já dá entrada numa viagem. Tem muita coisa que você pode fazer e está dando dinheiro para quem? Para o banco que já é milionário. Outra coisa para reduzir é ver o seu... como é que está o seu pacote de telefonia móvel, telefonia fixa? Você está usando aquele tudo mesmo? Você tem, sei lá, 10 gigabytes, nem sei megabytes, não sei nem os nomes, de internet, pacote de internet, você só usa 2. Você está usando com 10 só porque você fica com medo, ainda mais agora que você está em casa, que você de repente está usando o Wi-Fi da tua casa. Então, é um momento de reduzir despesas. E lembra que eu estou falando aqui de despesa, a gente vai entender daqui a pouco o que é gasto, né? O que é uma despesa, o que é investimento. Tem gente que corta onde não deve, né? Onde é investimento. Se cortar, despesa. Aquela comida por aplicativo, de repente você tem o hábito de pedir toda semana, 2 vezes por semana já cortar. Aquela comida mais industrializada, que é muito mais cara e que nem é tão nutritiva e que você compra porque é gostoso, que é fácil de preparar. Saídas muito caras, tem gente que vai para balada, tem gente que vive comprando muita cerveja, então você começar a ver dentro dos seus hábitos, não é cortar tudo que você gosta, mas a palavra que mágica é reduzir. Então, você fazer aquela operação pente fino, você estando em quarentena ou não, tendo que trabalhar ou não, é um momento que você tem que reservar um tempo para reduzir despesa. Conta para mim aqui no chat, conta para mim também aqui nos comentários, quais são algumas despesas que você agora pensou assim, eu acho que eu bem preciso reduzir. Eu tive uma cliente que ela tinha o hábito, não é que seja um hábito ruim, tá? Ela ia ao cabeleireiro toda semana, então salão de beleza, então ela tinha que fazer escova, hidratação, unha, pele, não sei o quê. E ela começou a somar aquilo ali por mês, estava fora da realidade dela. E ela falou, puxa, eu posso fazer unha a cada 15 dias. Eu não preciso fazer toda semana. Eu posso fazer o cabelo algumas vezes em casa. Então, ela começou a pensar em coisas que ela podia fazer para reduzir despesa, tá bom? Então, conta para mim. Deixa eu parar aqui de compartilhar rapidinho para ver se tem alguém falando. Tem já no chat aqui. Lanche, né, Josi? Eu estou chamando de Josi, é uma intimidade. Saio para comer demais, gente. Isso também teve uma época para mim que estava assim, quase compulsivo. Eu desinstalei, no meu caso, o iFood por um tempo, porque eu estava comendo bastante. Então, lanche é bom, né? Mas aí, às vezes, quando a gente anota todos os lanches que a gente for pegar o histórico de iFood ou o lanche que a gente comeu fora, sendo no cartão, no dinheiro, e a gente começa a ver, a gente se assusta com a quantidade que a gente gasta. Então, muito bem, Josi. Quem puder comentar mais aqui nos comentários, conta o que você pode reduzir. Use a hashtag só me ilumina que eu vou acompanhando, tá bom? Então, a gente já falou na primeira ação que era justamente você, deixa eu só ficar aqui, anotar diariamente os gastos. A segunda ação, levantar lá no seu padrão de vida, nos seus hábitos, como você pode reduzir despesa. E o terceiro, estabelecer um orçamento familiar. Se esse vídeo no YouTube chegar a 150 visualizações, só isso, só você passar para 10 amigos,
chegar a 150 visualizações, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo um link para uma planilha completíssima, toda pronta para você não precisar ter trabalho, que vai incluir somatório de todas as suas receitas, todas as suas deduções e todos os campos inimagináveis para que você possa estabelecer o seu orçamento familiar. E por que eu estou falando de orçamento familiar? Se você mora com seus pais, o momento ideal é você ter uma conversa franca com os pais. Eu não sei se você contribui com seu pai, com a sua mãe, como é que é a questão familiar, mas se você mora com eles, deveria estar contribuindo, porque você está morando lá, né? Se você trabalha, obviamente. E aí vocês estabelecerem uma forma da família estar mais junta, mais coesa. Se você é casado, né? Marido, mulher, tem seus filhos, chame os filhos à conversa também. Às vezes a gente pensa, a criança é muito pequena, não vai entender. Lógico que eu não estou falando de criança de 1 ano de idade. Mas criança que já está na idade escolar, ela precisa entender. Uma vez o Marcos e eu, o Lucas estava sempre... O Lucas não é de pedir muitas coisas, mas teve um momento que ele estava pedindo. Acho que ele via os colegas terem, ele via propaganda na televisão e pedindo algumas coisas e que a gente não estava naquele momento com possibilidade dentro do nosso orçamento para comprar. Então a gente fez uma noite familiar que a gente pegou aqueles dinheirinhos falsos, que é dinheirinho de brincar, né? Que você compra em lojinha de 99, não sei. E a gente estabeleceu um parâmetro, né? Para ter uma ideia, a gente fez uma proporção de 2.000 reais, que era o que tinha de dinheiro ali, e a gente colocou todas as nossas contas na proporção como se nosso salário fosse 2.000 para caber ali. E a gente foi mostrando para ele, olha, tem que ajudar sua avó, sua outra avó, a gente acreditando no dízimo, tem que tirar o dízimo, tem que pagar a prestação tal, tem que pagar a escola, tem que pagar curso, tem que mercado é tanto. E aí, ele estava com o dinheiro todo feliz no iníciozinho do jogo, da reunião, né? E a gente falava, olha, chegou a conta tal, o dentista é tanto. E o dinheiro foi saindo e ele foi ficando desesperado. Eu falei assim, a gente até brincou, é exatamente assim como a gente se sente, né? Porque você recebe, você trabalha, mas você tem todos os compromissos, suas obrigações que você precisa honrar. E por isso que a gente tem orçamento. Quando a gente fala que não dá para comprar, nem sempre porque a gente não tem dinheiro. Aqui em casa a gente tem, eu vou falar um pouquinho da ação sobre investir, a gente tem reserva de emergência, a gente tem as coisas, então é para emergência, não é para tirar para comprar um brinquedo novo ou um jogo. Então a gente foi explicando tudo isso para ele, sabe? Ele surtou um pouco, mas depois ele começou a entender. E aí ele, até a gente brincou que ano passado a gente se mudou 2 vezes, a palavra-chave aqui em casa era orçamento. Qualquer coisa está no orçamento? Não tem orçamento, não foi previsto para o orçamento. Então, o seu orçamento não é uma prisão, mas vai te nortear sobre as escolhas que você está fazendo. Eu tenho um cliente que é engenheiro e ele falou que a empresa dele pediu para os, não sei se são gerentes, os diretores, enfim, um grupo lá, eles estabelecerem cenários 1, 2, 3 e 4. Então, você já imaginou você estabelecer cenário para sua família, cenário 1, 2, 3 e 4? Eu até coloquei isso, não sei se foi no Instagram. Cenário 1, tá tudo ótimo, eu tenho meu emprego, meu marido também, depois que acabar a quarentena a gente vai receber o salário, ninguém vai ser demitido, tá tudo maravilhoso. Cenário 1, lindo. Cenário 2, por exemplo, aqui em casa pode ser eu não receber, sou professora concursada e não receber esse salário, mas meu marido continua recebendo. Cenário 3, por exemplo, é nenhum dos dois, sei lá, ele ser demitido e eu não estar recebendo salário, percebe? Então, às vezes você fala, nossa, Solimar, sim, a gente tem que se preparar para o pior, não é esperar e querer o pior. Mas será que eu estou preparada para o pior? Eu tenho tudo que for acontecer, desde o cenário 1, o mais tranquilo, ao cenário, sei lá, 20 que você tem estabelecido, mas uns 3 cenários pelo menos, que é o pior, você saber como que você vai conseguir sobreviver, viver nesse período. Então, o orçamento vai te ajudar nisso. Então, pessoal, essas são as 3 ações do primeiro passo, que é saber para onde seu dinheiro vai. O orçamento aqui em casa a gente faz por semestre, geralmente janeiro e julho. Agora, por exemplo, a gente já vai rever, porque a gente já está num quadro diferente. Geralmente a gente revisa por semestre. Então, agora a gente já combinou, durante esta semana a gente vai sentar e revisar.
que dá para cortar, o que dá para negociar, o que dá para adiar, o que dá para esperar, o que dá para fazer dentro do nosso padrão, ainda buscando manter um padrão que não é alto, o nosso padrão, a gente é classe média mais para baixo do que para alta, né? Então, manter o padrão, porém, já vislumbrando os cenários 2 e 3, ok? E aí a gente vai para o segundo, que aí foi a pergunta não foi bem uma pergunta, eu perguntei qual foi a sua maior dificuldade na hora de poupar. E a Mariana, deixa eu ver se foi isso mesmo, porque às vezes eu posso estar, acho que é Mariana mesmo. Mariana. Gente, foi tanta mensagem. Ela colocou assim, que a maior, né, questão dela era justamente, deixa eu ver aqui, guardar dinheiro. Então, ela falou, guardar dinheiro é minha maior dificuldade. Então, Mariana, beijo para você e para toda a população mundial que tem essa dificuldade. Porque, afinal de contas, gente, consumir é muito bom. Vamos combinar? Você trabalhou, ralou o mês inteiro, recebeu o teu rico salário e vê aquela blusa, aquele vestido, aquele sapato, aquela bolsa, aquele notebook, aquele carro, sei lá o que dá o seu dinheiro para comprar, aquele lanche. Comprar é bom. Só que estudos, né, sobre felicidade já mostraram que o sentimento de alegria, de satisfação, de felicidade que a gente sente ao comprar um bem material, e isso, gente, pode ser um bem como, sei lá, eu quero comprar um celular, ou pode ser um bem como comprar aquele carro mais maravilhoso do mundo que você estiver imaginando que você nunca nem vai ter dinheiro para comprar. Sabe aquele carro que você fala, gente, para ter isso aí, tem que roubar um banco, né? Ou trabalhar em La Casa de Papel. Não importa, pode ser a coisa mais cara, pode ser todos os bens que você imaginar. Quando você compra, você tem uma sensação de felicidade, de alegria, de prazer. Só que essa sensação dura apenas 3 meses no máximo. Por isso tem muita gente que é comprador compulsivo. Eu tive uma cliente que ela falou que quando ela era mais jovem, ela não tinha dinheiro para comprar roupas. E ela namorava uma pessoa que tinha um poder aquisitivo melhor, as irmãs tinham roupas bonitas e mandava, sei lá, fazer na alfaiataria. E ela não tinha como competir, vamos dizer assim, né? Não tinha como estar ali àquela altura. Mas quando ela começou a trabalhar, ela sempre passou a comprar roupas, sapatos, bolsas. Só que isso, ela sabe racionalmente que é bobagem, ela não precisa provar nada a ninguém. Mas ela falou que até hoje, a coisa que ela mais compra, que ela mais contrai dívida ou gasta o salário dela, talvez não dívida, é roupa. Ela falou que tem guarda-roupa abarrotado, que ela não repete roupa nas reuniões da empresa que ela vai. Então, percebe que isso vira uma compulsão, porque ela compra aquilo, dá uma alegria, mas depois de um tempo não tem mais alegria, né? Depois você usou aquela roupa uma, duas vezes, não é mais novidade. Então, a pessoa compra outra e depois outra, e a pessoa já está sempre comprando coisas para preencher, para trazer essa sensação de alegria, tá? E o que traz alegria mais duradoura são experiências. Então, muito importante quando a gente fala de dinheiro é pensar que experiências eu posso proporcionar por meio do dinheiro que eu tenho. Então, quais são as experiências familiares e individuais que você pode proporcionar? Porque poupar, pensa bem, se é tão bom comprar, poupar significa que boa parte, né, 10, 20, 30% do que eu recebo, não vão entrar nesse bolo para eu poder comprar o que eu quero. E aí, às vezes, a pessoa fica assim, puxa, ela abre mão de um prazer momentâneo, mas para quê? Então, se for você poupar só pelo simples fato de poupar, de economizar, não tem sentido. Então, eu trouxe 3 razões. Na verdade, eu trouxe 2 e na terceira, mais razões. E como você pode fazer para poupar, para você escolher pelo menos uma dessas, tá? Então, primeira coisa, eu preciso poupar para ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Como diz o nome, aconteceu algum problema, alguma emergência, eu não vou precisar me endividar para dar conta do que aconteceu. Então, por exemplo, eu tive uma cliente que agora tem umas 2 semanas, se não me falha a memória, ela foi atacada, vamos dizer assim, na Washington Luiz, ou próximo, tacaram uma barra de ferro no vidro do carro, né, na lateral dela, sorte que não a machucou, mas quebrou o vidro, amassou a porta e ela teve que colocar o carro para conserto. E
Sorte que ela já tinha feito todo o processo de coaching financeiro e ela tinha reserva de emergência. Ela até falou, tô triste que a reserva de emergência está acabando. Por outro lado, ela ficou feliz por ter acontecido no período que ela tinha reserva financeira, reserva de emergência, desculpa, porque senão ela não teria condições de consertar o carro sem contrair dívida. E imagina, isso foi umas 2 semanas. Imagina ela contraindo uma dívida nesse período que está tudo muito incerto. Então, a reserva de emergência é para um problema que deu no seu carro, um computador que quebrou, algo que quebrou na sua casa, mas que não pode esperar, uma doença, uma necessidade hospitalar que de repente teu plano não cobre, você nem tem plano, ou, no caso agora, para a gente pensar, e é uma coisa que eu sempre indico aos meus clientes, é ter como sobreviver, como viver dentro do seu padrão, ainda que seja um pouquinho reduzido, por pelo menos minimamente 3 meses. Imagina você, se a gente ficar em quarentena por 3 meses, sem receber. Como que você viveria? Hoje, você pode até me contar no chat, vou parar de você vê que eu acho que só a Josi que está me contando, né? Se você tivesse ficar 3 meses sem receber nada, zero de salário, de vendas, ou seja lá qual for a sua realidade, por quanto tempo você teria como pagar as suas contas, honrar seus compromissos, comprar comida? Isso é uma reserva, a reserva de emergência vai te ajudar. Lembra que eu falei que o mínimo de 3 meses, eu sempre oriento meus clientes a terem uma reserva para pelo menos 1 ano. Solimar, mas o que é reserva para um ano? É 1 ano do meu salário? Não. Acho que 2 meses com a reserva de emergência que tem. Muito bem, Josi. Você sabe disso, junto com um percentual mínimo da população brasileira. Logicamente, não estou nem falando daquelas pessoas que ganham super pouco mesmo e que não têm, que estão na miséria. Estou falando das pessoas que têm um salário e que podem economizar, que a gente vai falar daqui a pouco, né? A gente está falando de economizar, mas que pode economizar e que não tiram nada. Então, 2 meses com a reserva de emergência já é melhor que nada. Então, já fica a dica para ampliar. Porque pode acontecer. Gente, eu costumo dizer que estabilidade não existe. Quando eu fiz a enquete no Instagram, e teve muita gente que colocou, não estou preocupada, teve gente que colocou que ele seria o último na lista da demissão. Não existe. Mesmo quem tem emprego público pode ficar meses sem receber. Já está sendo cogitado de ter demissões, né, exonerações em emprego público. Então, não tem essa coisa de estabilidade, seja qual for a sua forma de trabalhar. E se você é autônomo, profissional liberal, pequeno empreendedor, muito menos. Porque você está ali à deriva, precisa, né, sair e a luta é cada dia para vender. Mas mesmo quem estava assim, eu sou funcionário público, estou tranquilo, não está. Então, voltando a compartilhar aqui a tela, daí a importância da gente ter uma reserva de emergência. Porque vai ser nesse momento que você vai poder respirar enquanto está todo mundo. Lembra que eu falei das 4 reações? O pessoal que está no pânico, o pessoal que está estagnado. Tá paralisado, na verdade, né? Tem gente que fala assim, não sei nem o que eu faço. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem hoje, falou assim, Sol, eu só estou conseguindo dormir, só durmo. E dormir assim exageradamente é uma fuga da realidade. Então, lembra que eu falei que tem as 4 reações? Tem gente que vai negar a realidade, seja rindo, sendo, isso não me pega, estão exagerando, seja no caso da pessoa que chegou num ponto de paralisia tal, que ela foge da realidade, seja dormindo, seja comendo demais, seja o que for. Então, reserva de emergência é uma dessas ações para esse segundo passo. E a gente vai para o segundo, né, que é a gente ter uma previdência privada. Eu coloquei pessoal aqui para dizer que não é necessariamente você abrir um plano de previdência privada, mas você ter um planejamento pessoal de como vai ser quando você se aposentar. E a gente até brinca, né? Se aposentar, porque a gente sabe que a questão da previdência pública, né, da aposentadoria, está em colapso pelas 1000 razões que a gente entende que não cabe aqui, mas que tá. Eu trabalho numa prefeitura em que, às vezes, muitas vezes, os aposentados são os últimos a receber, eles ficam 2, 3 meses sem receber. Então, a gente tem que ver que quando você mais precisa, que você aumenta mais os seus gastos com saúde, por exemplo,
é que o plano de saúde é mais caro, é que você tem menos força para continuar trabalhando, fazer o plano B. Então, tem que pensar, não sei a idade que você tem, mas é necessário pensar em quanto tempo, mais ou menos, eu vou me aposentar. E aí tem vários aplicativos gratuitos, vários sites, né, que você digita lá no Google, calculadora previdência, calculadora aposentadoria, e você, vamos supor que tem 25 anos, 30 anos, você pensa, eu vou me aposentar com 60. Qual a renda média que eu gostaria de receber? Ah, vamos colocar uns 3 mil reais por mês, 4 mil. Você vai colocar a renda média, quase que não sai. Vai colocar a renda média que você espera receber e você vai calcular quanto que você tem que depositar cada mês. Eu tive uma cliente que ela estava com 45 anos e ela decidiu um belo dia que ia se aposentar com 50. Tudo bem. O problema é que ela tinha 0 investidos. E aí, quando eu apresentei um cálculo para ela, né, desses aplicativos, eu sou de letras, eu não faço cálculo sozinho. Vocês viram que eu usei o celular ainda há pouco para fazer o cálculo. Ela ficou horrorizada, porque ela teria que colocar, se não me falha a memória, uns 11 mil reais por mês. Ela, como? Se você quer em 5 anos, porque a grande mágica, né, de você começar cedo, eu vi que hoje tinha muita gente no Instagram, muita gente nova falando que queria que colocasse no YouTube, e essa live vai para o YouTube, tá? Quem está chegando agora, já fica o convite para você assistir no YouTube e depois também compartilhar com outras pessoas, tá? Muita gente nova, então quanto mais novo, melhor, porque você tem o poder dos juros compostos, né? O que são juros compostos? Aqui a gente chama de juros sobre juros. Só que tem gente que paga dívida de juros sobre juros. Não paga o cartão em dia, fica pagando o mínimo, ele está cada vez pagando lá aquela bola de neve. Lembra da bola de neve, que às vezes a gente fala da dívida? Você traduzir isso para essa bola de neve e construir o seu patrimônio. Então, é um dinheiro para longo prazo. 2035, 2045, 2055, não sei a idade que você tem agora, você vai fazer seu cálculo. Mas comece hoje. Mas mesmo que você fale, não tem dinheiro, 30 reais por mês, 10 reais, eu não sei, comece. Aquela velha frase de que daqui a 5 anos a gente vai se arrepender de não ter começado hoje, é verdade. Então, eu sempre falo, daqui a 5 anos, você vai ficar grato por ter começado hoje. E aí a gente vai para a terceira ação. Lembrando que a gente está falando de por que poupar, né? Que foi a grande pergunta da Mariana. Não foi pergunta, foi minha grande dificuldade, poupar, guardar dinheiro. Então, qual é a minha motivação? Eu tenho que ter um motivo para a ação, não pode ser só guardar dinheiro. Então, a gente falou sobre reserva de emergência, a gente falou sobre sua previdência privada, por todas as razões que eu já falei aqui. Porém, a gente também tem que ter as nossas metas, nossos planos, pode ser viagens, pode ser porque você quer empreender. E eu já abro um parênteses aqui, se você quer empreender, vá, né? Mas lembrando sempre que você tem um grande sócio, que é o governo, então você tem que fazer conta muito bem feita para evitar o que vai acontecer com muita gente aqui, que é quebrar, tá? Não é simplesmente que a pessoa vai desistir e fechar uma empresa, ela vai quebrar, vai terminar com dívidas, vai ter demissões grandes, né? Então, hoje, não sei se vocês viram nas reportagens, foi um restaurante, se não foi uma loja no centro do Rio, ou foi um restaurante, agora eu não lembro, o senhor falando que ele vai pegar um empréstimo para poder honrar o compromisso de salário com o funcionário. E depois, ele falou, depois eu não sei o que mais. Ou seja, depois ele não sabe se ele vai continuar, ele não vai conseguir pegar empréstimo ad eterno, né, para sempre, para pagar o funcionário se não estiver entrando dinheiro no caixa, o fluxo. Então, é necessário a gente planejar. Então, hoje em dia, talvez viagem, você fala, viagem, ninguém está viajando, mas calma, daqui a algum tempo vai normalizar, talvez você queira viajar, talvez você tenha a meta de casar, talvez você tenha a meta de comprar a sua casa, não sei qual é a sua meta, mas é necessário que você tenha o investimento certo, juntando ali, economizando, investindo para isso. Se você não tem o porquê guardar, vai ser muito mais doloroso, porque você vai ver. Eu tive uma cliente que ela falou que toda vez ela começava a ação de colocar dinheiro na poupança. Eu até falei com ela, na época a poupança estava bem ruim, ainda está, taxa Selic com 13,75, qualquer renda fixa está ruim, mas ainda está um pouquinho melhor do que a poupança. Ainda, né? A gente não sabe como é que vai ser o cenário seguinte. E aí ela falou, olha só, todo mês tem lá na minha planilha, X reais.
Tem mês que eu coloco, no mês seguinte eu já tiro porque a conta do cartão está alta. Então, assim, você não está investindo, né? Sobrava, ela colocava alguma coisa, no outro mês faltava, ela tirava. Porque ela não tinha, ela sabia que tinha que economizar, mas não sabia por quê. E você vê o dinheiro ali parado e você tendo todas as suas necessidades de consumo, necessidades e desejos, né? Nem tudo é necessidade. É óbvio que você, entre comprar, vamos pegar um celular mais ou menos, nem muito carão, nem muito barato, de R$ 1.300, R$ 1.500, exemplo. Tá? Vou comprar um celular de R$ 1.300, ou economizar R$ 1.300, que eu nem sei para quê, a pessoa vai comprar o celular, porque ela vai falar, a câmera tá ruim, a imagem não sai boa. Ela vai arranjar toda a justificativa. Agora, se ela tem uma meta, se tem um porquê, você não tem justificativa nenhuma, você sabe que aquele dinheiro lá é sagrado, porque tem um destino. Tá bom até aqui, minha gente? Vai comentando comigo no chat. Deixa eu ver se alguém, né? De vez em quando a Josi estava escrevendo no chat, tem uma conversazinha ali. A Josi que mais está participando, né, Josi? Tem que ganhar prêmio aí, hein, de participação. E a gente já perguntou onde você gasta mais, já perguntou onde mora, já perguntou quanto tempo você tem para sobreviver com o seu. Olha lá, a Josi já quer o prêmio, tá ligada. Quanto tempo você sobreviveria ou sobreviverá se você não tiver nenhum real entrando na sua conta a partir de hoje? Se fosse zero, não tem dinheiro, quanto tempo você sobreviver? Eu fiz essa enquete um dia desse, acho que foi no Instagram, e teve uma pessoa que falou assim, 2 horas. Se eu não recebesse mais nada, tem 2 horas de sobrevivência, adeus vida. Eu espero que não seja o caso de vocês aqui. A gente está rindo, mas o caso é sério. E aí a gente vai para o terceiro passo agora. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, acho que não. E vamos para o terceiro passo para uma vida financeira organizada, para que suas finanças pessoais estejam respirando sem a ajuda do aparelho, que é saber como aumentar a renda. Tudo isso que eu estou falando, como eu disse, pode ser que a gente saia, né, da nossa caverna depois desse tempo e o quadro esteja menos desolador, ou talvez ele esteja mais desolador. Talvez você vá para o seu emprego para ser demitido, como eu disse, talvez você vá para seu negócio próprio para fazer demissões. Talvez seus clientes te liguem cancelando, sei lá, pedidos. Eu tenho clientes que são maquiadoras, clientes que trabalham com eventos, e eles estavam falando que estão assim, sem previsão, porque eles estão tentando que as pessoas adiem as comemorações, mas não cancelem, porque ainda tem agravantes que muitos recebem o sinal e depois 50% quando vai fazer a festa, o evento. E o sinal já foi, a pessoa já fez o bololô lá na casa dela, das coisas, ou já adiantou o fornecedor também. E se a pessoa cancela, ela tem que entregar, né, ou não sei o que estava no contrato, é uma quebra muito grande. Só o adiamento já é complicado, porque imagina a pessoa trabalha ali programando todo mês X festas, X reais entrando e não ter. Então a gente tem que pensar agora em alternativas, tá? Então eu trouxe 3 ações também. A primeira, mais óbvia talvez, é pensar em renda extra. Muita gente me perguntou assim, Sol, deixa eu até ver aqui se eu tenho uma mensagem, que eu já falo direto que a pessoa falou. Por acaso, é muita gente com eventos, né? Trabalho com eventos e não está acontecendo nada. O que eu faço? Então, eventos, turismo, maquiagem, muitas coisas são presenciais, assim, que talvez tenha que estar ali com as pessoas ou reunir um grupo de pessoas, esquece por um tempo. Por mais duro que seja, você fala, mas é minha profissão, Salimar, como é que esquece? Eu não estou falando que você vai ter que mudar de profissão e pronto, acabou. Mas pode ser que por um período, o qual eu não sei te dizer quanto tempo ainda, como eu já falei, tem gente falando de 3, 4 meses, tá? Não de quarentena, mas dessa complicação toda dos resultados, né? A gente está falando de pico do coronavírus no Brasil entre 6 e 20 de abril. É o ponto alto, o pico. E a gente ainda está dia 21 de março. Então,
se a pessoa, por exemplo, como uma que me mandou que é maquiadora, ela tem que ir lá, tá cliente, e o cliente está em casa, está fazendo quarentena, não vai para festa, não tem casamento para ir, não tem evento, não está indo para o trabalho, tá assim, eu tô assim sempre, né? Quem está me vendo a primeira vez, eu tô assim sempre, tá, gente? Não é a crise, eu tô sempre sem maquiagem porque eu não gosto, mas tem gente que não abre mão de uma maquiagem e às vezes paga, tem alguém que faça, e a pessoa não está tendo, né, para fotografias, por exemplo, para fazer maquiagem para fotos, acabou. E aí a pessoa insiste, o que eu faço? Eu sou maquiadora. Então, primeira coisa é a gente pensar. Não sei o que você faz, você pode me contar aqui no chat, de repente eu dou ideia, tá? Deixa eu parar de compartilhar para poder ver se vocês escrevem. Se você consegue fazer a sua atividade de alguma maneira, direta ou indireta, online, migra para o online. Então, por exemplo, eu já faço isso, eu trabalho mais de home office, eu até estava dando algumas dicas para as pessoas de home office lá no Instagram, porque já é a minha realidade 80% do meu tempo. Eu atendo coaching de carreira, de finanças, coaching pessoal, vocacional, de negócios, online. Aulas de inglês, eu tenho a equipe que dá aula online e alguns alunos eu mesma pego também, alguns que são preparatórios, alguma coisa mais avançada, eu pego online. Então, eu consigo trabalhar online. Eu estou aqui com vocês hoje, talvez vocês estão na cama aí, a Josi falou que estava comendo a tangerina, no começo antes de começar a gravar. A gente está no conforto, ou não no conforto da nossa casa, e eu estou trabalhando, né? Que é de graça essa live, mas é um trabalho. Então, pode ser que o que você faça, você vai conseguir migrar para o online, seja ensinando em vídeo, dando dicas, fazendo grupo no WhatsApp, cobrando uma taxa pequena para que você dê dicas e você faça vídeos, demonstrações. Porém, tem coisas que não dá. Né? Hoje, acho que foi a Mariane. Gente, eu tenho que olhar tudo, senão eu falo assim, nossa, ela nunca lembra. Eu fico a minha internet aqui no celular não tá boa, mas acho que foi a Mariane que falou que a mãe dela faz coxinhas e o pai vende. E ela falou, não tá vendendo, não tá saindo de casa, então não é só pegar, vamos ensinar a fazer coxinhas, é diferente, né? A coxinha a pessoa vai comer. Então ela pensar, será que eu consigo fazer delivery? Será que eu consigo combinar com as pessoas que vai ter entrega sem contato humano? Será que eu não consigo fazer nada disso, eu vou ter que fazer uma outra coisa? E aí vai ser um momento, essa quarentena é o momento da gente pensar, será que eu vou ter que fazer outra coisa? Que outra coisa? Né? Para que se vocês estão aqui me assistindo, seja no YouTube ou vocês que estão aqui na gravação, eu abri hoje um grupo no WhatsApp para profissionais liberais, autônomos, MEI e microempreendedores, para justamente juntos a gente discutir possibilidades durante a quarentena e pós-quarentena, porque a coisa toda não está só na quarentena, a gente tem alguns desdobramentos para depois. Então, a gente começar a pensar, não se apegar, eu sou essa profissão, eu faço isso e não sei fazer mais nada. A gente vai ter que se reinventar, até porque hábitos estão sendo formados. Você já parou para pensar que a gente ficava, eu não sei, a menina que entrou, não sei o nome, está aqui como Azus, mas eu não sei quem é, não estou conseguindo ver. A Josi é de Brasília, não sei a colega que está assistindo aqui, não sei Cristina, qual Cristina que é, que eu não estou conseguindo ver. Mas quem é do Rio de Janeiro está acostumada a muito calor humano no transporte público. Você está conseguindo imaginar a gente agora querer estar no transporte público sem estar borrifando álcool em gel? Estou exagerando, brincando assim, está borrifando álcool em gel nas pessoas com medo? São hábitos. Até pouco tempo você não pensava em comprar a Cristina de São Paulo, né? Também tem muito calor humano no metrô, né? No transporte público. Obrigada, Cristina de São Paulo. Então, a gente está brincando, rindo aqui, mas assim, álcool em gel não era uma coisa que você passava assim, vou passar aqui no restaurante. Até tinha restaurante que tinha lá o vidro do álcool em gel, ou aquele dispensa de álcool em gel, você apertava, nem tinha o álcool em gel, você fingia que estava passando e ia lá comer. Hoje em dia já é um item de necessidade que está faltando. Então, assim, a distância de um para o outro, as precauções que as pessoas estão tomando, não tem como a gente estar nesse confinamento com tantas informações, porque o que ocasiona mudança, né? Eu trabalho muito transformação de hábito. Duas coisas são necessárias para uma mudança: muita repetição, né? Então
quando você vai aprender a tocar guitarra. Eu não sei tocar, tá? Então vamos fazer aqui de qualquer jeito. Porque você vai aprender a tocar guitarra, você tem que repetir, 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 treinar, ver se o dedo está na posição certa, se o braço está na posição certa, e você vai repetindo e vai consertando. E, além disso, um alto impacto emocional. Então, a gente aprende não só com o cognitivo, a gente aprende com o nosso emocional. Quando as crianças têm conexão grande com os professores, e muitos de nós tivemos conexão, a gente sentiu que a gente tinha mais propensão a aprender. Quando você tem um trauma, né? O que foi um trauma? Um forte impacto emocional. Por exemplo, eu com 6 anos, quase perdi a cabeça do meu dedo no choque, na tomada. Então, por muito tempo, e ainda hoje, eu tenho 44 anos, isso aconteceu quando eu tinha 6. Quando eu vejo qualquer tomada que está solta, né, tá aquela parte de trás ali, tudo não está presa na parede, eu tenho medo, eu vou ter mais cautela. Não sou aquela menina de 6 anos que não sabia mexer, então vou ter cautela, vou mexer, mas o alarme fica lá piscando. O aprendizado que eu tive foi de alto impacto emocional, tá? Então, não estou falando só de traumas, pode ser alto impacto emocional positivo. Então, nós estamos confinados até dia 13 de março, vamos dizer assim, estava coronavírus, e depois vem decreto, e pá, Rio de Janeiro, 16 a 30 escolas fechadas, e aí a gente tem uma semana sendo bombardeado com informações. Portanto, a gente tem aí um alto impacto e vai ter mudanças de hábitos. E você vai ter que se antecipar a essa mudança, tá? Eu não vou entrar no detalhe, porque eu não sei a realidade, quem aqui é empreendedor ou não, mas só para a gente pensar que isso também vai afetar o nosso trabalho, mesmo que a gente seja carteira assinada ou que seja concursado, tá? Então, renda extra é uma realidade. Então, você migrar para o digital, se for possível, ou você pensar em alternativas. A gente sabe que saiu como medida do pacote do governo a possibilidade das empresas reduzirem a carga horária dos funcionários e, portanto, seus salários, né? Então, se você trabalha 8 horas, de repente a empresa vai colocar lá 6 horas, eu não sei se tem um mínimo lá, tem que ver, 5 horas, e proporcionalmente diminuir seu salário. Então, você vai estar trabalhando, que bom, de certa forma, é uma medida para que você não perca seu emprego, as pessoas não percam seus empregos, mas vai ter mais horas livres e menos salário. Então, essas horas livres, você pode buscar algumas outras rendas extras. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que aí tem a ver com o nosso, deixa eu ver se é com o item 2, que é com o item já 2, que já casa o renda extra, o empreender. Qual é a necessidade número 1 de qualquer empresa? Conta para mim aqui no chat. Qual é a necessidade que qualquer empresa tem? Não só hoje, mas sempre. Quem pode me contar? E você que está assistindo no YouTube, comenta aqui. Qual é a necessidade número 1 que as empresas, qualquer tipo de empresa tem? Eu já estou esperando a Josi participar, gente. Eu abri aqui o chat já procurando. Josi, Cristina. Outra pessoa que está que eu não consigo ver o nome. Não sei se... não consigo ver. A imagem está bem ruinzinha para mim. Qual é a necessidade número 1 de qualquer empresa? Pior que não tem resposta pronta. Poxa, perdeu o prêmio? Tô brincando. Mas eu vou contar para vocês, né, como pequena empreendedora, como pessoa que trabalha com pequenos empreendedores, mas com os grandes também. A necessidade número 1 de qualquer empresa é vender. Então, você, para renda extra, ou no caso, se você quer empreender, e quando eu falo empreender, não é só você abrir uma empresa, tá? Você pode trabalhar usando seus talentos, seus recursos, sem abrir uma empresa formalmente, sem ter um CNPJ, ou você pode ser um intraempreendedor. O que é um intraempreendedor? A pessoa que empreende no trabalho dela. Ela veste a camisa do dono e ela pensa e tem ideias e sugestões e soluções como dono, então ela é um intraempreendedor. E isso ajuda, primeiro, que essa pessoa se torne mais valiosa, porque pensa bem, uma pessoa que pensa como dono e que está agindo ali como dono, ela vai ter menos chances, não estou falando que ela não vai ser demitida, a gente não sabe, mas menos chances de ser demitida. E empreender / ter uma renda extra é no sentido de que você vai buscar alternativas. E, por exemplo, se você é uma secretária de um curso de idiomas, e o curso de idiomas precisa de quê? Alunos. O inglês, gente, é fundamental. Não tem essa coisa de eu vou adiar o inglês. Se você não tem inglês, faça.
E se quiser, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com um código promocional para vocês do FastPass Idiomas, tá? Mas já não fazendo merchan, mas em inglês não tem... E educação, a gente vai falar daqui a pouquinho. Educação não é gasto, é investimento. Então, se você trabalha como secretária de um curso de idiomas, de repente você vai poder conversar lá com o seu chefe, com o dono, com o diretor, e falar, olha, eu gostaria de usar o meu tempo fora do meu trabalho, né? Eu vou me dedicar 2 horas por semana para que eu faça ligações de vendas. E eu gostaria de ser comissionado por isso. Cara, ele vai te aplaudir, ele vai querer. Ele, de repente, vai até falar, não, faz o seguinte, faz essas 2 horas aqui que são menos... A gente tem menos procura, você pode fazer no expediente. Então, se você tem... Ah, mas Solima, eu não sei vender, tá? Isso já é algo até que eu estava falando no outro grupo. A gente tem um curso aqui na Arete, que é Master Sales, que são estratégias avançadas de vendas para quem acha que não é vendedor, principalmente para empreendedores que são bons no que fazem, mas quando fala em vender, fala, não sei vender, nunca soube. Então, a gente ensina, né, todo o processo de vendas, te ajuda a sair do zero com vendas, porque seja você abrindo uma empresa, seja você abrindo uma portinhola para um negócio próprio, ou você estando numa empresa querendo empreender, o caminho mais, não é nem seguro, mas mais rentável é por meio de vendas, quando você ganha comissão. Então, tem que aprender a vender, sim, porque seja o que for, você vou vender. Então, por exemplo, se você for vender artigos de beleza, né? Tem várias empresas de beleza que você não precisa investir tanto, ou nem investir, você começa já a vender. Tem empresas de produtos comestíveis que você pode vender de porta em porta, não agora, na quarentena, é claro. Tem empresas que você pode vender maquininha de cartão, tem muita coisa. Então, aprenda a vender para empreender, que essa é uma ação que vai lhe trazer. Então, lembrando que, né, porque a gente está falando aqui do que a gente pode fazer para aumentar a renda. Seja se você tem 0 você ter, seja se você já tem alguma e você quer ter mais. E por último, a terceira ação de aumentar a renda, como eu estava falando, gente, não tem investimento de longo prazo melhor e mais barato, que traz um dividendo maior do que educação. Por quê? Cada ano de escolaridade que uma pessoa adquire, ela aumenta um percentual de salário. Então, imagina com uma pessoa que só tem o fundamental, com uma pessoa que só tem o médio, com uma pessoa que tem a faculdade, com uma pessoa que tem uma especialização, né? Uma boa especialização que a gente está falando, uma boa faculdade. Obviamente, os salários vão ser diferentes. Você sabe que uma pessoa que tem o nível fundamental, o ensino fundamental, não tem os 3 anos do cara que tem ensino médio, que não tem os 3, 4 anos do cara que tem a faculdade. Então, isso vai reverter em melhores salários. Além disso, você saber inglês, por exemplo, como eu falava com vocês ainda há pouco, aumenta em até 60% o salário da pessoa. Então, pessoas que falam inglês, elas podem aumentar 60%. Eu estava falando no grupo de professores recentemente sobre cada vez mais a realidade, a cobrança da educação bilíngue. Então, escolas bilíngues, que antes eram só escolas mega de elite, já estão indo para classe média, média baixa, e estão demandando professores que falam inglês. Então, professores que vão ensinar lá a matemática, a biologia, a sociologia, o português não, o português é em português, arte, sei lá, a matéria dele em inglês. Então, esse período de quarentena é um período que a gente pode fazer cursos, muitos cursos gratuitos. Se você quiser que eu disponibilize alguns deles, coloca só Me Ilumina nos comentários do YouTube, que eu vou comentar e vou te mandar uma lista de vários cursos gratuitos que estão disponíveis nesse período de quarentena, alguns por 30 dias. Você pode, nesse momento, e para sempre, adquirir o hábito de leitura. Então, você adquirir livros, às vezes você compra um livro por 30, 40 reais. Eu costumo dizer, se você comprar um livro por 20 reais e não usar, você teve prejuízo. Se você comprar um livro de 30 reais e ler, e só ler, você já está no empate, no 0 a 0. Se você comprar um livro de 40 reais, você leu e aplicou uma ideia, você já teve
lucro. Então, não importa o valor do livro, aqui eu estou só dando um exemplo, é aplicar. Então, você viu que eu falei hoje que é para vocês anotarem que eram ações. Então, vocês estão saindo dessa live hoje, gente, melhor do que muita gente. Vocês estão com 9 ações, 9 possibilidades diferentes para que vocês possam estar com as suas finanças mais robustas. Vocês possam estar respirando, vamos dizer assim, né, sem ajuda de aparelhos. E essas dicas que eu estou dando é para tempo de crise e para qualquer momento. Já é coisa que eu venho falando há mais de 20 anos nas palestras, nas consultorias, nos processos de coaching individuais, ajudando as pessoas a saírem de dívidas e a começarem a ganhar mais e a investirem melhor. Então, eu espero que de alguma maneira essa live esteja assim te ajudando. E talvez você que está aqui fale, mas eu já sei tudo isso. Compartilha lá no seu grupo de família, no seu grupo da faculdade, no seu grupo de trabalho, porque não é questão salarial. Eu já trabalhei com pessoas que ganhavam 1, 2 salários mínimos e pessoas colocaram 3 filhos na faculdade, como eu já trabalhei com gente que ganhava 20 mil, 11 mil, 15 mil, 30 mil e não tinha controle financeiro, estava endividado. Então, isso é questão de mentalidade e de mudança de hábitos. Então, pessoal, ufa, coisa pra caramba. Lembrando que hoje é a segunda vez que eu gravo essa live, estou torcendo para o áudio sair ótimo, para a gente poder compartilhar no YouTube. Então, se você está assistindo no YouTube, é porque, logicamente, o áudio ficou bom, porque o de meio-dia eu comecei a compartilhar com as pessoas e não foi. Então, gostaria de pedir para vocês voltarem esse vídeo, em qual slide que foi o mais importante para vocês, é esse que eu tenho que colocar em prática. Você manda, né, tira uma foto, tira um print, coloca nas suas redes sociais, se for no Instagram, me marca lá, @solimarsilva.pro. Em qualquer rede social você pode colocar a hashtag Sol Me Ilumina, pode ser no Twitter, pode ser no Facebook, pode ser no seu status do WhatsApp, enfim, me avisa para que eu possa ver e compartilhe com mais pessoas. Muita gente está compartilhando fake news, está compartilhando pânico, medo, e a gente está aqui buscando compartilhar informação. Então, se valeu a pena para você estar com a gente aqui nesse período de 1 hora, que você possa compartilhar com outras pessoas, porque tem muita gente precisando e que talvez não ficou sabendo desse vídeo. E comenta aqui, né, nos comentários do YouTube, para que o YouTube possa entender, opa, esse é um conteúdo que é válido para que outras pessoas fiquem sabendo, ele divulga para outras pessoas. Se inscreve aqui no canal, Solimar Silva. Então, para quem está assistindo e não sabe, canal Solimar Silva no YouTube. Para quem já está no YouTube, é aqui. Não sei se você está assistindo, como é que chegou no WhatsApp, chegou no Facebook, canal Solimar Silva. Se inscreve, mas também ativa esse sininho do bem, porque às vezes a gente não fica sabendo dos vídeos, o YouTube não te notifica. E eu quero saber se valeu a pena para você que está aqui, vai me contando no chat. Quero agradecer a vocês que ficaram até o final, agradecer, Cristina, agradecer, faturar, né, Cristina? Isso mesmo. Agradecer a Josi, que participou tanto, pedir a vocês para ir lá no meu canal, já se inscrevem hoje mesmo, são 10 horas, eu acho que até as 11 no máximo, esse vídeo vai estar lá disponível para que vocês possam compartilhar com outras pessoas, pessoas que vocês querem o bem também, e que elas possam também sair um pouquinho mais ricas como vocês. E eu quero agradecer porque eu também saio mais ricas, só uma só, mais rica com a presença de vocês. Gente, muito obrigada. Manda suas perguntas aqui no comentário. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.